Eu trouxe uma singela palavra para ministrar o seu coração. Eu peço a sua atenção neste momento, porque cada vez tem sido difícil ministrar a palavra do Senhor, sabendo que em breve Ele virá e não tardará, e muitos serão encontrados desapercebidos. E quando eu falo desses muitos, eu não falo do mundo, eu falo da igreja. Porque a palavra, ela está sendo exposta a cada dia diante de nós. Nós não somos inocentes diante de Deus, se a gente tiver e viver uma vida de pecado. Mas diante de Deus, todas as coisas estão transparentes. Ele é o Deus que vê o que há dentro e vê o que há fora. Nós temos a mania de julgar as pessoas pelo que há fora, pelo que tem do lado de fora. Às vezes do lado de fora tem uma boa oratória, tem uma boa roupa, tem toda uma estrutura, mas pelo lado de dentro, talvez esteja como esteve um dia os fariseus que se colocaram diante de Jesus, e Jesus conseguiu olhar dentro deles e disse: olha, dentro de vocês está podre e precisa ser consertado muita coisa. Eu pedi uma palavra para o Senhor, uma mensagem para ministrar, e orando a Deus durante toda a semana, o Senhor me levou até Judas, e eu perguntei: por que, Senhor? E Ele disse: porque há um perigo muito grande nesta geração, aonde a igreja precisa ser alertada acerca da boa conduta que deve ter, acerca do bom testemunho que deve dar. E eu, observando a vida de Judas, a chamada dele, a forma que ele foi introduzido no meio dos 12, a forma que ele foi tratado, a forma que ele foi usado, a forma que ele caminhou, de onde ele veio e para onde ele foi, não é muito diferente da história de muitos que nós vamos ver na Bíblia, aonde começa bem e termina mal, aonde começa cheio e termina vazio, aonde começa andando com Cristo e termina traindo Ele, aonde começa cheio de boas intenções e quando vai terminar a sua trajetória, ele termina como inimigo, como traidor do nosso Senhor Jesus. Embasado nesse texto de João 6, 70 e 71, eu vejo que quando Jesus foi chamar os 12 apóstolos, ele foi muito cuidadoso, ele foi muito cauteloso, ele foi muito específico acerca de cada um, porque quando Jesus escolhe, ele não escolhe pelo que você é, ele escolhe pelo que ele é. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onipotente, tem todo o poder. Então, quando você olhar diante do espelho, saiba que o Senhor te escolheu para uma grande obra aqui na terra, e Ele conta com você para que essa obra seja concluída. Mas observando Mateus capítulo 10, partindo do versículo 1, nós vamos ver que Jesus chama o seu colegiado apostólico, 12 homens, 12 histórias, 12 destinos. Só que um dentre eles iria ser um destaque na história dos evangelhos, e mais, iria entrar em um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos. O nome dele, Judas Iscariotes. E este homem, ele teve a mesma chamada de Pedro, de João, Tiago, Tadeu, Bartolomeu, Simão Zelote. Ele teve essa mesma chamada. Só que cada pessoa deve zelar e preservar pelo que Deus já entregou na sua mão. Cada pessoa deve cuidar muito bem do que Deus já propôs no seu coração. Cada um de nós fomos chamados para a salvação,
chamados para receber de Deus a graça da vida eterna. Quem foi chamado pelo Senhor, levanta a mão direita. Ele te chamou, irmão. Quando você entendeu que sem Cristo você estaria condenado e precisava do perdão dele, você foi selado pelo Espírito Santo. E houve uma grande chamada no mundo espiritual, a chamada para a salvação. Mas há outra chamada, a chamada para ministério, para ser usado. Essa não depende do homem, essa depende exclusivamente de Deus. Sabe por quê? Porque Deus que faz a escolha quando Ele chama pelo nome. É no céu que Ele escolhe o nome de cada um que Ele quer usar. É no céu que Ele diz: olha, hoje eu vou levantar um menino lá na terra. E o nome dele é Jeremias, é menino, mas eu vou levantar ele. É filho de sacerdote, mas ele não será sacerdote, ele vai ser profeta. E ele vai até questionar dizendo: sou menino. E eu vou dizer para ele: não diga que é menino, porque neste momento estou colocando nos teus lábios a minha palavra. Não é menino. É Deus que lá no céu resolve olhar para o templo de Jerusalém e dizer: hoje eu vou dar uma visão para um homem que eu levantei na terra. O nome dele é Isaías. Eu vou mostrar para ele o meu trono, eu vou mostrar para ele o meu séquito, eu vou mostrar para ele a minha glória, e eu vou mostrar para ele que ele, sem a minha presença, não passa de um pecador. E ele aparece para Isaías dentro do templo. Isaías olha para ele, até aí tudo bem. Só que quando os serafins vão até o altar do Senhor e com atenais na mão, pega brasas, pegando fogo, eles levam até os lábios de Isaías e mostram para Isaías que a condição dele era pecaminosa, que as pessoas que ele tinha amizade eram pecadores, mas que o Deus Todo-Poderoso do céu olhou para ele e disse: hoje eu estou te chamando. Ele olha para o céu e disse: eu sou um pecador de lábios impuros e vivo no meio de pecadores. E depois Deus do céu brada com a voz muito poderosa, dizendo: eu já toquei nele, eu já escolhi ele, mas agora eu vou chamar ele. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías tinha sido escolhido.